Imagine uma cidade inteira esculpida diretamente na rocha. Pense em templos gigantescos, fachadas monumentais, túmulos e casas, tudo talhado em penhascos de arenito cor-de-rosa. Agora, imagine que essa cidade magnífica ficou escondida no meio do deserto, invisível para o resto do mundo. Por mais de 1000 anos, durante séculos, ninguém sabia que ela existia. Essa cidade não é uma lenda, ela é real, e seu nome é Petra. A cidade perdida que ressurgiu das areias do tempo para nos contar uma história de engenhosidade, poder e mistério. Como um povo antigo conseguiu criar uma metrópole tão espetacular em um dos ambientes mais hostis do planeta e por que ela desapareceu do mapa, sendo completamente esquecida pela história? Prepare-se para desvendar os segredos de Petra, uma das criações mais impressionantes da humanidade. Petra está localizada no que hoje é o sul da Jordânia, um país no Oriente Médio. Ela não está em uma planície aberta, fácil de encontrar. Pelo contrário, a cidade foi estrategicamente estabelecida em um vale cercado por montanhas de pedra e cânions estreitos e sinuosos. Para chegar ao coração de Petra, você precisa atravessar o Siq, um desfiladeiro com mais de 1 quilômetro de comprimento, cujas paredes se elevam a mais de 80 metros de altura. Em alguns pontos, esse caminho tem apenas 3 metros de largura. Essa entrada natural servia como uma defesa formidável. O acesso era tão restrito e tão bem escondido que, depois de seu abandono, Petra ficou completamente isolada do mundo ocidental. Por quase 1000 anos, era como se a cidade tivesse sido engolida pelo deserto, tornando-se um sussurro, uma lenda entre as tribos locais, até ser redescoberta e chocar o mundo com sua existência. Quando falamos de Petra, é fundamental entender uma coisa. Ela não foi construída com tijolos ou pedras empilhadas. Ela foi esculpida. Cada templo, cada tumba, cada fachada monumental foi talhada diretamente na face dos penhascos de arenito. Imagine o trabalho, a precisão e a visão artística necessários para fazer isso. Os construtores começavam pelo topo da montanha e desciam, cinzelando a rocha para revelar a estrutura que tinham em mente. Tudo isso sem máquinas, sem guindastes, sem a tecnologia que temos hoje. Apenas ferramentas manuais e um conhecimento profundo de engenharia e arquitetura. O exemplo mais famoso e impressionante dessa técnica é o Al-Hasne, conhecido como o Tesouro. Sua fachada de 40 metros de altura, rica em detalhes e com uma simetria perfeita. É a primeira grande estrutura que os visitantes veem ao sair do Cânion do Siq. É uma visão que nos deixa sem palavras e nos faz questionar os limites da capacidade humana. Mas quem foram os gênios por trás dessa maravilha? Petra foi a capital do reino dos nabateus, um povo árabe nômade que se estabeleceu na região por volta do século IV a.C. Os nabateus não eram apenas escultores geniais, eles eram comerciantes extremamente inteligentes e estrategistas. Petra estava localizada no cruzamento de importantes rotas comerciais antigas, que ligavam a Arábia à Mesopotâmia e ao Mediterrâneo. Eles comercializavam especiarias, incenso e mirra, produtos de altíssimo valor na época. Esse comércio trouxe uma riqueza imensa para a cidade. Mas a verdadeira genialidade dos nabateus estava na sua capacidade de dominar o ambiente. Eles desenvolveram uma arquitetura única, adaptada ao deserto, e uma engenharia hídrica que era séculos à frente do seu tempo, criando uma das cidades mais avançadas e prósperas da antiguidade, em um lugar onde parecia impossível viver. E isso nos leva a uma das maiores perguntas sobre Petra. Como uma cidade com dezenas de milhares de habitantes conseguiu sobreviver e prosperar no meio de um deserto? A região é extremamente seca, com chuvas muito raras. A resposta está na água. Os nabateus eram mestres em gerenciamento hídrico. Eles criaram um sistema incrivelmente sofisticado para captar, armazenar e distribuir cada gota de chuva que caía. Construíram barragens para controlar enchentes repentinas, que eram um perigo constante nos cânions. Esculpiram canais ao longo das paredes dos desfiladeiros para levar a água por quilômetros. E criaram cisternas enormes, escondidas dentro da rocha, que armazenavam milhões de litros de água, garantindo o abastecimento da cidade durante todo o ano. Essa maestria em engenharia hidráulica não apenas permitiu a sobrevivência, mas também a prosperidade. Com água, eles podiam ter jardins,
fontes e uma qualidade de vida que era um luxo absoluto no deserto. Então, se Petra era tão rica, tão avançada e tão bem protegida, por que ela desapareceu? O declínio de Petra foi gradual e causado por uma combinação de fatores. Primeiro, as rotas comerciais, que eram a fonte de sua riqueza, começaram a mudar, com o crescimento do Império Romano e o desenvolvimento de novas rotas marítimas. As caravanas que passavam por Petra diminuíram drasticamente. A cidade começou a perder sua importância econômica. Além disso, a região é sismicamente ativa. Uma série de terremotos devastadores, especialmente um grande tremor no ano de 363 depois de Cristo, destruiu grande parte da infraestrutura da cidade, incluindo seu vital sistema de água. Lentamente, ao longo dos séculos seguintes, Petra foi sendo abandonada. Seus habitantes se mudaram para outros lugares, e a cidade magnífica foi deixada para trás, sendo engolida pelo silêncio do deserto e pelo esquecimento. O mundo simplesmente esqueceu que Petra um dia existiu. Durante séculos, Petra permaneceu como uma cidade fantasma, conhecida apenas por alguns beduínos locais. Para o resto do mundo, era como se nunca tivesse existido. Até que, em 1812, um explorador e acadêmico suíço chamado Ludwig Burckhardt ouviu rumores sobre uma cidade perdida e fantástica, escondida nas montanhas. Fascinado, ele se disfarçou de viajante árabe. Aprendeu o idioma e os costumes locais para ganhar a confiança dos guias. Ele os convenceu a levá-lo a um suposto túmulo antigo. Ao atravessar o longo e estreito cânion do Sikh, ele finalmente chegou ao coração da cidade perdida. A visão do tesouro e das outras fachadas monumentais deixou em estado de choque. Ele sabia que havia encontrado algo extraordinário. Quando as notícias e os desenhos de Burckhardt chegaram à Europa, o mundo ficou perplexo. A redescoberta de Petra foi uma das maiores sensações arqueológicas do século XIX, reacendendo o fascínio pela cidade que o tempo havia escondido. Hoje, Petra é um patrimônio mundial da Unesco e foi eleita uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Todos os anos, centenas de milhares de turistas de todo o mundo caminham pelo Sikh para testemunhar sua beleza com os próprios olhos. Mas mesmo sendo um dos sítios arqueológicos mais famosos do planeta, Petra ainda guarda muitos mistérios. Os arqueólogos estimam que apenas cerca de 15% da cidade foi escavada. 85% dela ainda está sob areia, esperando para ser descoberta. Existem câmaras seladas dentro dos templos, estruturas cujo propósito ainda é desconhecido, e um vasto sistema de túmulos e residências ainda não explorado. Cada nova escavação revela mais sobre a complexidade e a sofisticação da civilização nabateia. Petra não é apenas uma relíquia do passado, é um livro de história vivo com muitos capítulos que ainda não foram lidos. Petra é a prova viva de que algumas civilizações antigas estavam muito, mas muito à frente do seu tempo. A sua engenhosidade, a sua arte e a sua capacidade de dominar a natureza continuam a nos inspirar e a nos surpreender até hoje. Mas com tanto ainda por descobrir, a gente se pergunta: que outros segredos incríveis Petra ainda guarda sob as areias do deserto? Você acredita que Petra esconde segredos que ainda não descobrimos? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Se você gostou de desvendar esse mistério com a gente, não se esqueça de se inscrever no canal Kartmaster Brasil e ativar o sininho para não perder nenhuma de nossas explorações pelas cidades mais impossíveis e fascinantes do mundo. Obrigado por assistir e até a próxima aventura.